varelajonas71@gmail.com. Jonas Varelão na internet, no YouTube. Agradecemos ao nosso querido público, todos que acessam os nossos sites, Jonas Varelão, varelajonas71@gmail.com, Jonas Varela 1, varelajonas71@gmail.com e Jonas Varela 1 na internet, no YouTube. Agradecemos de coração sua audiência, sua atenção, seu carinho. E hoje nós continuaremos a nossa tarefa atual, no momento, nosso trabalho atual, que consiste na leitura da Bíblia Sagrada, em todos os seus livros, capítulos e versículos, e todas as explicações que nós possamos levar ao nosso querido público, incentivando assim a leitura da Bíblia Sagrada. Nós chegamos aqui na parte da Bíblia, livros proféticos, após os livros sapienciais, os livros proféticos, essa parte da Bíblia. Nós vamos continuar a dar continuidade à leitura das explicações do livro de Ezequiel, Um Coração Novo. Então, na sua primeira parte, seu primeiro assunto, a vocação profética, primeira parte, livro de Ezequiel, no seu capítulo 2, no seu capítulo 2, em todos os seus, vamos ver aqui, vamos ver quantos versículos, Então, 10 versículos, no capítulo 2 do livro de Ezequiel. Então, primeiro tópico do capítulo 2 do livro de Ezequiel, a missão profética. Primeiro e único tópico do capítulo 2 do livro de Ezequiel. Vamos para as explicações, Então, vamos para as explicações. Capítulo 2, versículo 1 até capítulo 3, versículos 15. Entramos aqui no capítulo 3, até o versículo 15. Explicando, a expressão criatura humana mostra que o homem é um quase nada diante de Deus. É incapaz de lhe ver a transcendência e ouvir a sua voz. É preciso que o Espírito ou força de Deus o coloque de pé, pronto para realizar a missão. Esta consiste em anunciar claramente a palavra que Deus transmite de modo misterioso. A missão profética exige coragem, pois a palavra de Deus, que o profeta anuncia através de palavras humanas, poderá encontrar resistência, sofrer críticas e ser desacreditada. Não importa, uma vez anunciada, cedo ou tarde, a palavra será a ocasião para a pessoa compreender a realidade e talvez mudar de vida. Então, o capítulo 3, vamos continuar aqui, o capítulo 3 do livro de Ezequiel, ainda na sua primeira parte, A vocação, parte número 1, a vocação profética, O capítulo 3 do livro de Ezequiel, ele conta com, vamos ver aqui, quantos versículos? 27 versículos, capítulo 3. Vamos aos tópicos, O primeiro tópico do capítulo 3 do livro de Ezequiel, primeiro e único tópico, responsabilidade do profeta. Então, já explicamos aqui até o versículo 15 do capítulo 3, vamos explicar agora, Vamos o capítulo 3, a partir do versículo 16 a 21. Continuando as explicações do livro de Ezequiel, já no seu capítulo 3. O profeta é porta-voz da justiça de Deus. Isso o torna por obrigação
um conscientizador do povo. A justiça de Deus quer que todos tenham chance de perceber o erro e se converter para a vida. Calando, o profeta se torna conivente com a injustiça e sofre dela as mesmas consequências. Versículos 22 a 27. Devido às oposições, a missão se torna difícil e muitas vezes o profeta fica impedido de agir. O importante é estar disponível e atento para discernir o momento certo de entrar em ação. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Vamos continuando a leitura das explicações do livro de Ezequiel. Lembrando que o livro de Ezequiel, ele é o livro número 28, o 28º livro do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, já nessa parte aqui, livros proféticos, né? Na parte dos livros proféticos, Ezequiel, um coração novo. E nós vamos iniciar agora a segunda parte do livro de Ezequiel, né? A leitura das explicações. Deus abandona a sociedade corrupta. Lembramos que a primeira parte é exatamente a vocação profética, né? Agora nós vamos para a segunda parte, já no capítulo 4. Segunda parte, Deus abandona a sociedade corrupta. O capítulo 4, ele conta com 17 versículos. Primeiro tópico do capítulo 4, não olhem o passado. Segundo tópico, o exílio vai terminar. Terceiro tópico, construir uma nova identidade. São 3 tópicos no capítulo 4 do livro de Ezequiel. Já na sua segunda parte, Deus abandona a sociedade corrupta. Vamos para as explicações do mesmo, né? Capítulo 4, versículos 1 a 3 do livro de Ezequiel. Ação simbólica para indicar o cerco e a destruição de Jerusalém no ano 586 a.C. Os exilados da primeira deportação, entre parênteses 597 a.C., não devem alimentar esperanças de voltar para a estrutura de sociedade que no momento ainda existe em Judá. Desse modo, Ezequiel mostra que a atenção não deve mais voltar-se para o passado, mas para a construção de algo radicalmente novo. Versículos 4 a 8. Outra ação simbólica, aliás, dolorosa para o profeta, pois representa o povo no exílio, entre parênteses, Israel na Assíria e Judá na Babilônia. A perspectiva, porém, é positiva. Um dia o exílio vai terminar. Versículos 9 a 17. Uma das mais graves consequências do cerco é a fome e a sede, com o racionamento que daí resulta. E o pior virá. Com o exílio, cairá por terra a distinção entre puro e impuro, entre sagrado e profano, e isso abalará a identidade do povo, que se serve dessas referências para se considerar povo de Javé. Repetindo, com este ato simbólico, Ezequiel mostra que o povo terá de criar novas formas para afirmar a própria identidade. Glória a Deus, aleluia, amém. Vamos continuando a leitura das explicações do livro de Ezequiel, um livro profético, né? 28º livro do Antigo Testamento, a nossa contagem geral. No seu capítulo 5, já na sua segunda parte, Deus abandona a sociedade corrupta. Capítulo 5 conta com 17 versículos. Vamos para a leitura do mesmo, né? Capítulo 5, versículos 1 a 17 do livro de Ezequiel. Esta nova ação simbólica
apresenta o destino de Jerusalém e de seus habitantes. 2 pontos. Destruída pelo fogo, cercada pelo inimigo e seus habitantes espalhados em outros países. A nação chegará ao fim através do fogo e da fome, da guerra e da peste. Por quê? Interrogação. Ora, porque o povo de Deus conhecia a justiça e não a praticou. Foi escolhido para a aliança e não a viveu. Qualquer sociedade que não tenha como alicerce a prática da justiça, centro do projeto de Deus, é uma sociedade que se autodestrói e, ao mesmo tempo, atrai outros a multiplicarem a injustiça e opressão, repetindo, não é? Lembramos aqui, quando você pergunta por quê, porque é separado, por quê, e um acento circunflexo aqui no exemplo, por quê, a interrogação. Aí quando você responde o porquê junto, né? Porquê sem acento, né? Circunflexo. É apenas uma referência aqui. Então, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades. Nós concluímos aqui a leitura do capítulo 5, né? Do livro de Ezequiel. Vamos para continuando a leitura do livro de Ezequiel, no seu capítulo 6, né? Já na sua segunda parte, Deus abandona a sociedade corrupta, né? Livro de Ezequiel, um coração novo, 28º livro do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, né? É um livro profético. Então o livro de Ezequiel, ele conta com, vamos dizer aqui, quantos versículos? 14 versículos, né? O livro de Ezequiel, seu capítulo 6, né? Então, primeiro tópico, a idolatria produz e esconde a injustiça. Primeiro e único tópico no capítulo 6. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 6, versículos 1 a 14, né? Capítulo 6, exatamente, vamos aqui com seus 14 versículos. Capítulo 6, versículos 1 a 14. Por causa da idolatria, toda a terra prometida será destruída, pois é pela idolatria que se torna manifesta a oposição ao projeto de Javé. O profeta critica tanto o culto aos deuses falsos que promovem a injustiça, como também o culto idolátrico a Javé, culto este que serve de máscara para ocultar um ateísmo prático. Glória a Deus, aleluia, amém, felicidades, meus irmãos. Voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação das explicações do livro de Ezequiel no seu capítulo 7, né? Livro de Ezequiel, ele é um livro profético. Ezequiel, um coração novo, é o 28º livro do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, o livro número 28 da nossa contagem geral. Voltaremos no próximo vídeo com a continuação das explicações do livro de Ezequiel no seu capítulo 7. Glória a Deus, aleluia, felicidades, até lá.